Olá, sejam muito bem-vindos ao Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. Mas para juntos abordarmos temas relativos a esta questão, eu hoje conto com a ajuda de dois comentadores. Eles que são Rossana, estudante em Ciência Política. Olá. Olá. E também temos o Elson, estudante em Direito. Olá, Elson. Olá, Inês. Mais uma vez. Muito bem, então, antes de nós entrarmos no tema do dia de hoje, relacionado com a questão da habitação, eu quero convidar a Rossana a ler um dos princípios fundamentais que constam na Constituição da nossa República Portuguesa. Bem, eu vou ler então o segundo artigo da Constituição da República Portuguesa, que fala sobre o Estado de Direito Democrático. A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização políticas democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia econômica, social, cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Muito obrigada, Rosana. E nós vamos então dar início ao tema do dia de hoje, relacionado com a habitação, conforme há pouco referi. E, Elson, nós sabemos que, até o próprio idealista refere, que o acesso à habitação em Portugal nos últimos 20 anos tem vindo a degradar-se. Isto porque há uns anos atrás, aliás, até diz no início dos anos 2000, 70% dos jovens eram proprietários de habitação própria, coisa que hoje não se observa. E como a Inês referiu muito bem, é o que podemos verificar, que 70% há 20 anos atrás, que era a percentagem de jovens que tinham acesso a uma habitação própria, uma habitação que conseguiam pagar com o seu rendimento, com o seu salário, hoje diminuiu para 40%. Ou seja, ao longo de 20 anos sofreu uma queda de 30%. Que é um número bastante alarmante, porque de 70 para 40 é muito, é menos até do que metade. Então significa que há alguma coisa que devemos fazer, alguma coisa que temos que analisar e verificar que, ok, algo aqui se passa, porque antes os jovens conseguiam até com primeiro ou segundo salário comprar uma casa, adquirir uma casa ou mesmo arrendar uma casa, e hoje eles já não conseguem, precisam de 2, 3 empregos ou até mais para conseguir pensar, nem digo adquirir, pensar em poder ter a primeira casa. E é uma notícia até que corrobora bem isso, que saiu recentemente na SIC Notícias, que afirmava que a população ativa assalariada viviam em casas precárias, em terrenos privados, onde não eram construídos, eram terrenos privados, só que não construídos, e faziam lá casas de chapa, casas com tijolos, com materiais que encontravam por aí. Ou seja, população que recebia já mais do que o salário mínimo, mais do que o ordenado mínimo, mas preferia viver nesse tipo de habitação porque não tinha condições para pagar os estudos dos filhos, pagar as outras mensalidades que tem que pagar a água, a energia, tudo, e ainda ter uma habitação. Para mostrar o quê? O quão é importante, o quão é necessário nós olharmos para essa situação, porque não é só uma situação que afeta os jovens, mas afeta a todo um país, afeta a toda uma sociedade e afeta ao ponto de fazer com que os jovens sintam a necessidade de sair, porque não conseguem ter necessidades básicas no seu próprio país, então preferem ir para outros locais onde acham que vão ter melhores necessidades e onde acham que vão ser melhor ouvidos e ajudados. Muito bem. E é importante este enquadramento porque as coisas não chegaram a este patamar do nada, não é? Teve aqui uma história, teve um motivo. E eu gostava de fazer uma pergunta, Rosana. O Elson, estamos aqui a falar sobre a questão do acesso à habitação, os jovens terem propriedade própria ou não. Mas há um fator que nós não podemos de maneira nenhuma ignorar, que é a questão do salário. E o salário vai afetar diretamente a questão da renda. Então, será que os jovens não conseguem ter a questão de uma renda, não conseguem ter posses para avançar para a compra de uma casa por causa do salário, por causa das posses, ou não tem assim muito a ver uma coisa com a outra? Eu penso que tem sim a ver. Por quê? Porque o salário mínimo em Portugal, estamos a falar de 820, 25 por aí, é inferior ao valor das rendas. Imagina, as rendas em Portugal, só na capital, digamos Lisboa, que é onde está concentrada a maior parte do comércio, não é? Motivo pelo qual acaba por ser mais complicado viver no centro, em termos de, sei lá, valores monetários, digamos, a renda pode chegar a 2.500 euros. Imagina, com um salário de 825 não dá para fazer absolutamente nada. E nisto nós não estamos a falar apenas de renda, porque o importante não é só ter uma casa.
temos a casa por pagar, temos a água, temos a energia, temos a internet, tudo isso. E então, chega a ser complicado para o próprio jovem, se calhar, pensar até em alugar uma casa. Motivo pelo qual temos visto muitos a partilharem até quartos a jovens, e tem saído muito nas notícias em Lisboa, que há jovens, por exemplo, 8 jovens numa casa de 2 quartos, isso chega a ser complicado. Por quê? Porque o salário que ele ganha não é o suficiente para se manter. O salário que se ganha em Portugal, que é o salário mínimo, não é o suficiente para um jovem poder se sustentar. É isso que eu penso. Muito bem. E, Elsa, nós estamos aqui a ver um panorama maior, sai um bocadinho da caixa, no sentido de que o problema não é só o acesso à casa, o problema são todas as outras variáveis que influenciam o acesso à casa, acesso a ter propriedade própria. Mas ao longo destes últimos 20 anos, será que não havia tempo de se pensar em medidas, pensar em estratégia que possam auxiliar os jovens a terem uma propriedade própria, no caso? Havia, porque nós sabemos que qualquer planeamento não é por agora, é para o futuro. Então, sempre que vamos planear alguma estratégia, é pensar daqui a 5, 10, 20 anos. Por quê? Porque nós sabemos que agora podemos estar, como verificamos na notícia anterior, temos 70%. Mas, daqui a alguns anos, pode acontecer outros fatores que influenciem com que essa taxa diminua. Então, como é que nós podemos fazer para manter? É isso que nós devemos pensar quando fazemos um planeamento. Por isso é que havia, sim, tempo, e há sempre tempo de implementar-se medidas. Porque quanto mais cedo e quanto mais rápido implementarem-se, mais rápido conseguimos ver resultados. Porque se agora não estamos a ver, significa que foi tudo fruto do que não se fez antes, que fazendo-se agora, pode-se pelo menos garantir um futuro melhor para a próxima geração. Por quê? Porque nós não devemos só pensar que queremos que os nossos jovens sobrevivam. Os nossos jovens têm de viver, têm de ter um bem-estar. O que é que eu refiro com sobreviver? Sobreviver é ter o mínimo, ou seja, ele consegue um quartozinho e ele só tem o suficiente para pagar energia, pagar a água ou o mínimozinho dos estudos. Mas nós sabemos que o bem-estar do ser humano não é só referente a isso. Ele também, por exemplo, tem seus gostos, pode querer fazer pesquisas, pode querer, exercício físico, ir ao ginásio, ou mesmo ter acesso à saúde. Isso é viver, porque o sobreviver não está inerente só no bem-estar. O viver também está. E é essa a visão que devemos ter quando nós vamos pensar nos nossos jovens, principalmente na habitação. Porque a habitação é o porto seguro, é o lar, é o local onde ele sabe que após o dia de trabalho, após o dia de laboral, após o dia de estudo, é o local onde ele vai poder estar, na sua casa, é o local onde tem que se sentir em paz, onde ele tem que sentir que ali está protegido. Porque a habitação é um dos pontos principais de uma sociedade. Exatamente. E, Rosana, pegando aqui um bocadinho no que o Elson estava a dizer, estamos a enquadrar o motivo de ser importante ter rendas acessíveis. Porque não só, como vocês referiram, não vale a pena pensar só em ter casa se a pessoa não tem condições de ter, sustentar uma casa, de sustentar uma renda e todas as despesas inerentes ao ter uma casa. Isto já sem falar de questões como ter roupa, alimentação, questões de seguro de saúde, pronto, etc. Mas tu consideras que este difícil acesso à habitação em Portugal pode ser um dos fatores que leva cada vez mais jovens a emigrarem? Sim, porque, se no país em que eu me encontro, que é o meu país de origem, cidadã portuguesa, eu não consigo ter o mínimo, eu tenho de ir à procura do mínimo para poder sobreviver, né, fora do meu país. E acontece que isso leva a entrarmos no assunto de natalidade, porque os jovens sabem que tendo um filho aqui sozinho, nós conseguimos reparar que ultimamente os casamentos são reduzidos, os jovens não fazem filhos, os jovens emigram para poder ele sozinho, né, ter o mínimo para ele. Porque é impossível, nós não temos habitação aqui, não somos protegidos nesse quesito, e algo que a Constituição da República Portuguesa defende, mas na prática não é aquilo que nós constatamos, não é? Então, se aqui eu não me consigo manter, eu tenho de procurar as melhores condições de vida fora. E depois, acontece que muitos de nós jovens temos até o anseio, né, de investirmos no nosso futuro, no nosso próprio país. Mas uma vez que não é possível, isso acaba por fazer com que nós temos de bater outras portas, e que eu não acho errado, que eu não consigo aqui, então de ir para fora. E depois, num futuro próximo, se as condições melhorarem, nós voltamos. Mas eu acredito sim que isso tem a ver com
os jovens irem para fora. Assim. Está ligado, portanto. Então, nós antes de continuarmos a desenvolver mais o tema, eu quero convidar a doutora Luísa a poder abordar este tema à luz da Constituição da nossa República Portuguesa. O direito à habitação é um direito fundamental e estruturante do nosso Estado de Direito Democrático. Na verdade, o direito à habitação está consagrado na Constituição da República Portuguesa, no artigo 65, e como já temos vindo a falar, o artigo 9º diz que é uma tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e as liberdades fundamentais do povo e de todos os cidadãos portugueses. O direito à habitação assenta na dignidade da pessoa humana. O artigo 1º da Constituição diz-nos que Portugal é uma república soberana que se baseia na dignidade da pessoa humana. Ninguém que vive na rua tem a sua dignidade de pessoa humana garantida. Porquê? Uma habitação é fundamental para que as pessoas tenham a reserva da sua vida íntima, da sua vida privada. É fundamental para o desenvolvimento da personalidade. É fundamental para que a pessoa possa ir trabalhar, para que a pessoa tenha saúde, para que a pessoa possa ter uma vida enquanto pessoa e enquanto cidadão, para que possa exercer verdadeiramente os seus direitos, liberdades e garantias, bem como os seus direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, é uma responsabilidade do Estado garantir este direito fundamental à habitação. O direito à habitação tem também na sua essência o direito à vida e o direito à integridade pessoal, que o artigo 24 e 25 da Constituição nos dizem que são invioláveis. E o direito à habitação não é só para determinadas pessoas. O direito à habitação é para todos os cidadãos portugueses, sem qualquer exceção. Porque o artigo 13 diz-nos que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Sendo que o 12 diz que todos os cidadãos gozam dos direitos que estão consignados na Constituição. Então, todo e qualquer cidadão português tem direito a uma habitação, mas não é uma habitação qualquer. Se nós olharmos para o artigo 65, ele diz-nos claramente que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Isto é muito importante. Sendo que, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral de território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e equipamento social, promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais, estimular a construção privada, com subordinação ao interesse geral e ao acesso à habitação própria ou arrendada, e incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os problemas habitacionais. O número 3 diz que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação. Ou seja, a Constituição prevê aqui todo o tipo de necessidades que existem na habitação. Seja a habitação social, seja a habitação própria, seja arrendamento, o Estado tem que garantir. As pessoas não podem viver na rua. É um direito das pessoas ter uma casa e ter uma casa com uma dimensão adequada, com condições de higiene e de conforto, que não esteja sobrelotada e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar, não só daquela pessoa, mas de todo o seu agregado familiar. Não havendo habitação, como é que as famílias ficam? Como é que o direito à família é garantido? O direito a contrair matrimónio? O direito a ter filhos? O direito à habitação é um direito que está na base de muitos outros direitos, sendo que em relação aos jovens, a juventude goza de uma proteção especial. O artigo 70 diz que os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente, a linha C diz, no acesso à habitação. E esta proteção é no acesso à habitação, qualquer habitação, não é apenas na primeira habitação como algumas medidas têm sido tomadas. Os jovens têm direito a uma proteção especial no acesso à habitação, ponto, seja uma habitação social, privada, seja um arrendamento. Os jovens têm esta proteção especial, sendo que o direito à habitação está então concretizado na Lei de Bases da Habitação, que nos diz quais é que são as incumbências e as tarefas fundamentais do Estado na garantia efetiva deste direito a todos os cidadãos. Temos que ter presente que o direito à habitação, ele está virado para as pessoas, ele está virado para as famílias, ele está virado para os jovens, ele está virado para
para as pessoas idosas, ele está virado, a lei, no artigo 8º, até nos diz que é conferida uma proteção adicional às pessoas e às famílias em situação de especial vulnerabilidade, nomeadamente as que se encontram em situação de sem-abrigo ou os menores que sejam vítimas de abandono ou maus tratos, vítimas de violência doméstica, vítimas de discriminação ou marginalização habitacional. O Estado tem que intervir, sendo que nesta lei também está previsto que o Estado tem que ter interferência no mercado de habitação, no mercado de arrendamento. O Estado tem que cumprir as suas funções e é a sua função, incumbe ao Estado garantir uma habitação para todos os portugueses, seja no nome do Estado, do Ministério que tutela esta área, seja no nome dos municípios, das autarquias locais, das freguesias, do Instituto próprio e adequado para isto. Os portugueses têm que saber que têm direito a uma habitação com condições, com conforto, para que possam ter os seus direitos fundamentais garantidos e devem exigir e pedir a responsabilização do Estado quando isto não é garantido. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu comentário. E uma das coisas que eu queria frisar no que foi dito é que o Estado tem que garantir mesmo as condições de acesso, neste caso, à habitação. E, Elson, quando nós sabemos que isto é um papel do Estado, quando nós sabemos que estamos protegidos pela Constituição da República Portuguesa, podemos ter a ousadia de fazer a pergunta. Então, neste sentido, o que é que está a ser feito em Portugal para garantir este acesso à habitação? Bom, podemos verificar que algumas medidas estão a ser tomadas e muito bem tomadas, como, por exemplo, referido aqui no Observador, que está a começar a aplicar a isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira casa. Ou seja, isto já é uma medida que por si só ajuda e muitos jovens, na altura de comprarem a primeira casa, ou mesmo para aqueles que estão em situação de estudante trabalhador, ou mesmo em situação de já começarem a entrar no mercado de trabalho e a receber os seus primeiros salários, isso já é um incentivo muito bom. Ainda pode-se fazer melhor, mas isso já mostra que está-se a caminhar para um bom caminho, que já estamos a começar a ver que é um problema sério, é uma situação que deve-se tratar com uma delicadeza necessária, mas que quanto mais rápido for-se implementando medidas e quanto melhores forem essas medidas, mais vamos ver os resultados a acontecerem também. Exatamente. E, Rosana, nós estávamos há bocadinho a falar na questão de ter propriedade, ter habitação, também enquanto estudante, do ponto de vista de estudante, porque não é fácil, mesmo em Portugal. Nós vemos as diferenças entre o interior e arredores, porque uma coisa é um estudante sempre viveu em Lisboa e vai estudar na Faculdade de Lisboa, só se tem que deslocar em transportes. Outra coisa é um estudante que vem de fora, em que um curso específico só há, por exemplo, na capital, estou a dar um exemplo, e as rendas são elevadas. Para além das propinas que o estudante já paga, ainda vai esta carga da habitação. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Atualmente, a habitação para os jovens estudantes tem sido um grande desafio, o que leva os jovens a pensarem duas vezes, digamos, se continuam ou se dão sequência aos estudos ou não. Por exemplo, nas cidades com mais procura, que falamos sobre Lisboa, Porto e Coimbra, temos visto que a taxa, não digo taxa, mas o arrendamento tem sido muito caro e, como frisaste também, a propina também não é grande coisa, né? Então, isso faz com que os jovens pensem muito sobre o seu futuro. Aí vamos chegar num ponto que muitos pensam, será que convém estudar ou se vamos apenas trabalhar e depois, se calhar, pensamos nisso também. Por outro lado, existem algumas opções. Temos o arrendamento privado, que se calhar eu vou pensar, não, com o salário que eu ganho, consigo conciliar com o arrendamento da escola. Temos os centros universitários ou os quartos universitários, que muitas universidades, até por acaso em Lisboa, não sei nas outras cidades, mas em Lisboa tem também. Mas, apesar dessas medidas de ajuda ou de apoio para os jovens estudantes, o jovem estudante cá em Portugal tem de saber que não está garantidamente o apoio todo para si, porque temos as medidas, mas elas são limitadas. São limitadas para os jovens, são limitadas para todo e qualquer estudante que venha para cá, porque o que acontece é que o valor da renda tem aumentado, mas o ordenado não. Isso acaba por ser complicado para o próprio jovem. Então, as medidas não são suficientes. Eu penso que, como o Elson disse muito bem, elas estão a ser bem implementadas, mas ainda assim há muita coisa por melhorar, porque senão será o jovem a pensar
seriamente sobre o seu futuro, que acaba por ser um pouco complicado. Falo por mim também, que eu sou estudante, vivo em Lisboa e tenho acompanhado inúmeras vezes. Falo também sobre os meus colegas que muitas das vezes reclamam em debates na turma sobre essa situação de habitação. Muitos vivem, por exemplo, na margem sul ou Barreiro, têm de fazer uma longa viagem para conseguirem ir para a universidade. E acontece que esse trajeto chega a ser frustrante para o próprio jovem, porque, como eu estava dizendo no princípio, não é só ter uma habitação, é a qualidade de vida. E aí nós acabamos por não ter uma certa produtividade durante o dia. Imagina, eu para ir à universidade tenho de fazer um trajeto de 30 a 40 minutos, se calhar 1 hora. Quando eu chegar à escola, à universidade, eu já estou cansada. A atenção que eu terei à aula não será das melhores. Então, isso acaba por complicar até o meu próprio sistema de aprendizagem. Isso é extremamente grave. Muitos preferem viver numa localidade extremamente afastada do centro, porque, óbvio que lá as rendas são mais baratas, e também não é grande coisa, mas são mais baratas porque facilita mais, não é? Imagina, eu ganho por aí 800 e tal euros, não é? É o meu ordenado. Temos os descontos. Fora de Lisboa, consigo encontrar casa não digo, mas um quarto a, sei lá, 500 euros, 600 e tal, não é? Já é muito um mais, cenário. não é? E aí, chega a ser complicado para mim. Muitos não têm transporte. Depois é a frustração de teres de acordar mais cedo. Fazer o trajeto todo, apanhar o bus, apanhar o comboio, apanhar o barco, não é? E isso cria uma certa frustração no jovem. Isso tudo estou a falar do quê? Do percurso para ir até a universidade. Então, o jovem estudante aqui, apesar de que a Constituição nos protege, mas não é propriamente isso que nós vivemos. Eu chego tarde às aulas, não tenho uma boa qualidade de sono. Muitas das vezes, há jovens que se alimentam mal e ainda assim, procurando casas fora do centro, as condições não são das melhores. Eu acho que é um assunto que deve ser realmente melhorado, não é? E nós, os jovens, também temos de contribuir para isso, porque não basta só reclamar, não basta só estar constantemente a falar, não é? Que tem de melhorar, tem de melhorar. Então, nós estamos aqui, somos jovens, somos estudantes, somos a força motriz de uma sociedade. Acredito muito que com a nossa força de vontade nós conseguimos mudar, porque nem sempre é só uma questão de criticar quem está à frente. Falo da elite, falo do governo, não é? Mas nós temos sim capacidades de melhorar isso e temos votos, temos manifestações, desde que sejam bem feitas, não é? E é por aí. E Elsa, é importante nós tocarmos neste ponto que a Rosana referiu agora, porque às vezes lá está, focamos tanto de o país está assim, 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 assim. Mas o que é que eu, enquanto um agente ativo na minha sociedade, o que é que eu, enquanto jovem, força de um país, o que é que eu, que amanhã já vou estar fora da faixa etária de jovem, já vou ter outra responsabilidade, o que é que eu, hoje, posso fazer em prol de melhorias no meu país, em prol de poder contribuir de alguma maneira para que o meu país forneça condições a mim, enquanto jovem, mas futuramente enquanto adulto já. Antes de mais nada, frisar que isso é um dos pontos mais importantes. Porquê? Porque o jovem é o futuro da amanhã, a força motriz de uma sociedade, como a Rosana bem referiu. E o jovem tem a capacidade, e deve exercer essa capacidade, esse poder de voto, que todo jovem tem, então é muito importante votar e também ser ouvido. Como a Rosana diz, temos a Constituição que nos protege, então como jovem devemos também ter esse espírito crítico, esse senso de que eu pertenço a esta sociedade, eu pertenço a esta realidade, então tenho que fazer tudo ao meu alcance para conseguir levar essa realidade mais para frente. Então o que é que eu faço? Eu faço-me ser ouvido, falo do meu descontentamento, claro, de uma forma bem dita, bem elaborada, faço chegar a quem compete, porque esse é o mais importante para conseguirmos fazer com que a sociedade vá cada vez mais longe. Exatamente. Mais uma vez, Elsa, Rosana, muito obrigada pela vossa companhia no dia de hoje. Lá em casa acabámos por dar esta literacia, ajudar todos os jovens a saber o que é que nós podemos fazer de diferente em prol da nossa sociedade. Quero convidar a acompanharem-nos no nosso Instagram, no TikTok e também no canal do YouTube, onde este programa vai estar disponível. Visitem também o site Você é que Decide, onde estas temáticas e outras estão mais desenvolvidas. Até à próxima.